Bom, vamos ver esse capítulo. É minha primeira review, meu primeiro análise de capítulo do canal. Então eu tô muito animado, eu não sei mexer muito bem, eu não sei muito como fazer esses vídeos, mas a gente vai evoluir com o tempo. Então, bora pro vídeo. Por que eu falei isso? Tá. O capítulo começa com a Anri. Ela tá aparentemente com a roupa que ela tava naquele dia da apresentação do Prologue, que ela fez a coletiva de empresa. Aparentemente é isso, só que ela tá com um avental, né, pra proteger. E aí o capítulo se inicia com ela falando: aqui vai um yakisoba especial para a tarde da noite. E aparentemente o ingrediente secreto é gentileza. Clássico da Anri. Então a gente vê o Ego, ele pede pra ela colocar ali, ela fica meio preocupada e começa a perguntar se ele tá trabalhando até tarde, se ele tá bem. De fato, o Ego já não é muito bem da saúde. E agora se ele começar a virar à noite, meu Deus do céu, o menino vai virar um zumbi. Vai ficar tipo o Tom Lourenço, que só dorme umas 5, 4 horas por noite, tá ligado? Tipo, pra um jogador de futebol é ruim. Só que o Ego não é um jogador de futebol, não é mais. Então, não sei se essa rotina seria muito destrutiva pra ele, mas pelo visto é só pelas orelhas dele e por esse cansaço extremo que ele demonstra. Então, né? Daqui a alguns capítulos nós veremos o Ego, acho que um pouco ruim, mas eu acho que é só durante esses 14 dias. Porque ele aqui diz que tá cansado, pois está criando os treinamentos, tá escrevendo as cartas para todos os jogadores. E os trabalhos continuam se acumulando. Então ele tá muito mais focado em fazer as cartas. Isso demonstra do que o seu trabalho. Isso demonstra muito do Ego, né? Tipo, a gente vê o Ego como alguém ambicioso e tudo mais, que só quer fazer a Copa do Mundo, tá certo, pro Japão. Mas, de fato, ele realmente é muito ambicioso, porque ele tá deixando todo o trabalho dele de lado, só para que ele consiga dar um tratamento especial para cada jogador rápido. Bem interessante ver esse lado do Ego, né? O lado mais egoísta dele. É interessante. Não é muito mostrado na obra, mas é interessante. E aqui ele fala sobre que a Anri começa a perguntar sobre o que ele pediu pra ela fazer. Falei tudo. O Ego falou pra Anri. Nossa, tô confundindo tudo, gente. A Anri começa a perguntar sobre o que o Ego tá querendo fazer nesses 14 dias, o que ele planeja que os meninos façam. É engraçado a pose que o Ego se encontra na cadeira, porque parece muito com o Eri Death Note, né? O Eri do Death Note. Foi mal, gente. Chama o Eri Death Note por conta da música do Taos. Então, né? E ele começa a falar que ele tinha ordenado ela preparar os pratos, aparentemente. Tá. Foi mal, gente. Tô lento aqui. Ele pede pra ela falar como que ela prepara os pratos. Aí ele começa a falar que ela pensa no que quer comer, depois vai comprar os ingredientes e blá blá blá. Ele fala: então, é assim que eu estou agindo na minha receita para ganhar a Copa Sub-20. É assim que é a minha receita. Então ele tá basicamente colocando selecionando seus ingredientes, que é os jogadores, e tá procurando o que ele quer comer. E o que ele quer comer, a Copa. Então, essa frase é estranha, mas então ele tá querendo realmente conseguir a Copa do Mundo por meio dos jogadores, e ele tá procurando o que falta neles, o que tá faltando. Um sal, uma cebolinha, ele tá procurando. Que no final das contas é o que falta em cada jogador. Eu gostei dessa alusão que o autor fez, achei bem interessante. Inclusive, se eu estiver falando alguma coisa que não tem nada a ver quando lançar a versão em português, saiba que eu tô fazendo isso vendo o Google, tá ligado? Tradutor. Eu ainda não sei inglês, né? Então, é a vida. Mas enfim, no próximo quadro mostra o Barou,
E aqui diz que o Echo mandou uma carta para Parou. Vai lá, se você quer se tornar o rei novamente. Isso aqui já mexe um pouco com o ego do Parou, né? Tá na cara. Porque o Parou não é o rei há um bom tempo. Ele foi rei durante a sua primeira vitória contra... Quem ele ganhou mesmo? Contra o Parcha. Que ele marcou 3-0 e ficou em primeiro lugar com 100 milhões. E desde então ele nunca mais foi em primeiro lugar. Tudo bem que só foi 2 partidas. Então a última que ele jogou contra o Paris Saint-Germain, ele perdeu, né? Ele não perdeu? Ele perdeu. Foi contra o Paris Saint-Germain? Calma, gente. Calma. Tá sem roteiro esse vídeo. Eu quero transparecer o mais natural possível e... Se eu não me engano, foi contra a Manshine, que até o Nike chega nele e começa a perguntar da vida. Então, tipo, ele nem marcou o último gol. Foi o Sendo que acabou roubando. Então, né? Nem pra ser o último gol pra marcar ele foi. Então, ele já não é o rei do campo há muito tempo. Quem marcou o último gol da vitória do Ubers foi o Sendo. Então, é complicado. Mas, enfim. O Parou começa a se perguntar sobre o que é esse plano. E algumas pessoas começam a perguntar se ele é o Parou. E que estava esperando por ele. E começam e chega, meu Deus do céu, um montão de jogadores de futebol americano. Até o Parou fica assustado, mas é bem interessante que o futebol americano é mais pra corpo, né? Você tem que ter uma noção espacial boa. E como é decidido por muitos, tipo, por corrida, com um montão de pessoas, tipo, tentando pegar a bola de você, é interessante que o Parou tenha isso, porque nós vimos o quanto o Parou já tem uma técnica boa pra chute. Só que nada adianta você conseguir chutar se alguém tampar o seu ponto, né? O seu ponto de chute. Ou então você não conseguir nem chegar lá. E eu acho que é isso que o Echo tá querendo que o Parou entenda, que mais importante do que conseguir fazer o gol é você chegar até o gol, né? Antes de fazer o gol, tu tem que chegar no gol. E o futebol americano tem esse objetivo, né? De chegar de um lado ao outro. Conseguir levar a bola até lá. Então é bem interessante a escolha do Echo sobre isso. Já o Pátira, ele também recebe uma carta e diz: Pátira Meguro, aprenda ensinando, sinta sua infância. Então o Pátira chega numa escola primária, um prezinho, e chega uma criança falando: Ei, é o Pátira. O Pátira começa a ficar meio com essa pose engraçada dele. E as crianças começam: É o Pátira, dona legal, Pátira. E querendo que ele ensine futebol pra elas. Então, aparentemente, o Pátira será o professor de futebol deles. O que o Echo tá querendo ensinar aqui? Tipo, mano, talvez seja que o Pátira, ele tem muito esse lado infantil, né? Ele é muito atrelado com esse lado infantil. Sobre... Ele realmente não sabe muito sobre sua imaginação. Ele é muito imaginativo. Só que ele vai aprender a lidar com crianças que talvez sejam até mais imaginativos que ele. Então talvez desse fluxo de imaginação que vai ter, nesse trânsito de imaginação, ele acaba encontrando alguma coisa que lhe falta. Não é à toa que, tipo, quando o Lavinho foi ensinar eles, que ensinou porra nenhuma, ele só falou que, eu imagino uma borboleta. Acabou. Foi isso que ele falou praticamente. E o Pátira, mesmo assim, só com isso, um pouquinho de imaginação do Lavinho, ele evoluiu pra caramba, né? Se não me engano, ele terminou até em 5º lugar nos valores. Então, tipo, o Pátira, sabendo um pouquinho mais de imaginação, ele vai se tornar, muito, muito, muito bom. Então, provavelmente o Echo tá querendo aflorar essa imaginação no Pátira. Já o Chikiri, ele está nadando. Ele está praticando natação. E a carta do Echo diz, basicamente: choque fora suas pernas e fire um peixe. Ganhe um coração e pulmões que possam acompanhar sua velocidade. Engraçado que para todos, praticamente, o Echo não falou qual é o objetivo dele. Tipo, qual é o objetivo que a pessoa tem que ter. Tipo, Parou só literalmente: se torne-se, se quer ser rei de novo, vai pra esse lugar. Acabou.
O pátio é literalmente aprende ensinando. Acabou. Já o Tikiri tá escrito basicamente tudo que ele tem que fazer, né? Inclusive eu quero saber o que o Eko escreveu pro Santetsu. Já que, tipo, o Santetsu não é burro. Então eu acho que essa linguagem mais direta com o Santetsu seria boa. Ou se não, só... faz isso, só isso, tá ligado? E acabou. Provavelmente tem chance de ter sido isso. Mas então é bom pro Tikiri, porque natação faz um bem danado pra articulação. E também aprimora muito, muito, muito mais o físico do jogador. E dá pra ver que o físico do Tikiri elevou bastante por conta do Prince. Então é interessante ver ele sendo colocado nessa posição de nadador. E joga suas pernas fora, né? Pra ele não ter medo da perna. Então, meio que ele tá treinando a perna sem treinar a perna. Então nós vemos o Kunigami. E o Eko diz na carta dele que a resposta para sua evolução está no combate. E, bom, torne-se um guerreiro mais forte com seu corpo. Então, resumindo, ele tá praticando boxe, aparentemente, com o cara segurando os Typepad. E, bom, eu acho bem interessante para o Kunigami ser assim. Por conta que o Kunigami, ele é um bom jogador. Ele demonstrou ter um bom corpo mesmo, né? Não é à toa que o treinamento dele basicamente foi isso, porque fez ele voltar, né? Pro Loki. Só que ele tem além de ter um físico um pouco mais cansativo, porque quanto mais músculo você tem, você vai sacrificar coisas, seja velocidade, seja qualquer coisa. Se você tem muito músculo, você perde velocidade. Se você quer muita velocidade, você perde músculo. E o Kunigami tem bastante músculo, só que dá pra ver que o músculo dele é atlético, só que ele se cansa muito rápido. Dá pra ver na partida do PXX, que ele tava marcando o Shido e ele cansou muito, porque ele tava tentando prever o que o Shido ia fazer e ao mesmo tempo interferir e tal. Então, e boxe, principalmente com o iPad, melhora muito a sua coordenação motora e sua consciência corporal. Você saber qual força aplicar, tipo, aonde bater, o ponto certo, quando parar de bater e tudo mais. É muito bom pro Kunigami, pra ele conseguir, quando fazer um trabalho de marcação, ou então quando conseguir prever o que o outro tá fazendo, vai ser muito melhor e ele vai ter um tempo de reação muito mais elevado. Isso se ele não for pra ser volante, que aí ele vai ter um fôlego muito bom, porque boxe faz muito bem pro seu fôlego, pra respiração. É muito bom. Eu posso dizer isso porque eu pratico luta, eu pratico Krav Maga. Então lá a gente aprende boxe um pouco. Então dá pra saber o que o Kunigami tem que fazer direito, pra um pouquinho de noção que o Kunigami tá aprendendo. Aqui pro Shido. Faça tudo o que quiser. Nossa, sério, isso, o Shido é pra você tudo que ele quer antes de morrer. E o Prologue cumprirá a todo custo. E o Shido pulando de paraquedas, todo espuncalhado. Aqui é interessante. Mamma mia. Aqui é interessante porque o Shido, ele tem esse lance com dopamina e tudo mais. Então, mano, não sei o que o Eko tá querendo trazer daqui, mas provavelmente vai ser sobre o Shido ter que encontrar uma dopamina maior, né? Ele encontrou a dopamina muito grande quando ele fez aquele Code Pike. E a outra dopamina dele foi quando ele foi e conseguiu marcar aquele Code cabeça com a ajuda do Charles. Só que se o Shido tá um pouco sem dopamina, não tá muito hypado, ele não faz nada. Deu pra notar na partida do PXX que ele começou muito bem, porque ele tava hypado, ele queria ganhar do Kaiser, ele pegou um passe muito bom, então ele tava muito alegre. Só que quando o Kunigami começou a marcar ele praticamente ficou inútil, né? Ele não foi muito bem jogando. Então isso mostra que, tipo, se ele não tiver muita motivação, ele vai jogar muito mal. E se ele tiver muita motivação, ele vai jogar muito bem. Então talvez isso aqui o Eko queira que o Shido
faça tudo que ele quiser para que ele, tipo, tenha um reset de dopamina, tipo, consegui muita dopamina, agora o que eu posso fazer para ter mais dopamina ainda? Que goal eu quero para que eu tenha muita dopamina? Quais inimigos eu quero enfrentar para que eu tenha muita dopamina? Talvez o Ek esteja pensando em fazer o Cheeto almejar ter dopamina elevada. O treinamento do Rin começa, ele tá meditando e diz... dê uma olhada no seu ego, basicamente. A tradução aqui no meu tradutor tá um pouco ruim, mas basicamente é isso. E ele começa a pensar no Sai, pensa no Yoichi. Só que aí aparece um Fairy, bate nele. Provavelmente é pro Rin conseguir controlar sua raiva. Porque não sei o que acontece que o Rin, ele demonstra ser muito calmo. Só que ao mesmo tempo ele é muito estressado. Deu pra ver quando o Ikarashi começou a zoar ele na partida. Falando, não, bonitão, se continuar assim vai marcar uma falta. E tudo mais, começou a zoar muito ele, provocar ele. E o Izagi usou muito bem isso. Que ele começou a provocar toda hora o Rin. E o Rin, o que ele fez? Ele partiu mais pra cima ainda e mais irracional ainda. Como ele fez isso aqui com esse Fério. Então, né? O Rin tem que aprender a controlar esse impulso um pouco irracional. Parar de ser tão irracional nesse ponto. É um treino que o Echo programou porque o Rin já pratica a meditação. Então, muito bom. Aqui vemos a sala de treinamento especial da Mikaki Corporation. E a Aurel treinando. A camisa da... Qual é o nome mesmo? A Pibas? E tá lá ele pensando de novo no Nagi. Naquela frase. Talvez se eu não tivesse confiado em você, eu estaria com um destino diferente. E o Aurel tá cansado, ele tá treinando bastante. E ele fala que tá pensando nisso. Ele sempre pensou que jogaria juntos. E uma vida sem o Nagi é um pouco dolorido, né? O Aurel tá cansado, dá pra ver. Porque tá treinando bastante. E chega... Esqueci o nome dela, é Paia? Não lembro. A Paia chega e fala que o Aurel recebeu uma carta. E é do Echo. Você é um soldado especial da Prolock. Faça uma cópia mestre de todos os que sobraram. Você ainda tem um caminho para se tornar o número 1. É interessante essa frase do Echo, porque ele sempre reforça que todos ali não estão para ser coadjuvante de ninguém. Todos ali estão para ser o melhor do mundo. Só que é interessante que ele não fala melhor atacante. Ele fala para você ter um caminho longo para ser o melhor, o número 1. Ele não fala qual posição o Aurel vai jogar, qual posição ele será o número 1. Então ele ainda mantém isso no sigilo. E aqui nós vemos que o Aurel pensando sobre essa oferta. E a Paia, eu acho que é o nome dela, começa aqui falar sobre um cartão que foi colocado. Então provavelmente o mesmo treinamento que o Isaac tem de analisar como é jogado dos jogadores mundialmente, o Aurel vai ter, só que analisando os jogadores do Prolock. Talvez seja para ele conseguir marcar, né? Conseguir entrar na posição, como se fosse um Rodrigo na seleção brasileira, que entra em qualquer posição e consegue retomar a liderança. Então, tipo, mesmo se alguns jogadores se machucar, mesmo se algo acontecer, eles podem, né? Ele pode substituir. Só que interessante que aqui dá pra ver o Fukaku na imagem aqui dos que ele tem que copiar. Tipo, o Aurel vai entrar como coleiro, talvez, na Copa? Se o coleiro se machucar, o Aurel entra como um? Ficou meio confuso, não falou sobre... Não vi ninguém também falando sobre isso, ter ele entrar como coleiro, porque aqui tem literalmente o Fukaku. Eu não tô louco. É o Fukaku. Então é interessante ver se o Aurel vai realmente virar esse jogador de... né? Esse jogador de entrar em qualquer posição e resolver na marra. E aí que eu... A Carson... Qual é o nome dela, mano? É Paia, foda-se. Se não é, agora vai ser.
assistente do Echo. Caralho! A assistente do Arel começou a falar sobre que, mesmo com a capacidade dele física, ele não conseguiria fazer isso em 14 dias, né? Copiar todo mundo em 14 dias. Tipo, levando em consideração que é 23 jogadores, ele teria que copiar papo de 3 a 2 jogadores por dia pra conseguir copiar todo mundo. Então, analisar tudo isso e ainda conseguir copiar tudo isso em 14 dias é realmente muito difícil. Eu concordo com ela. Mas aí o Léo fala que não, ele fará isso. Agora usar meu corpo será melhor do que usar minha cabeça. As palavras do Echo sempre têm um significado além da nossa imaginação. Focanhar nessa task, nessa tarefa. É melhor ignorar o Nike por enquanto, parar de pensar e focar no que tem que focar. E o bom é que o Aurel vai ter que usar o corpo, então ele vai pensar menos. É melhor. Concordo com o Aurel. Melhor pra ele mesmo. Então aqui nós vemos todos os jogadores. Eu queria ver a cartinha que cada um recebeu, mas vamos analisar um por um. O Caraço aparentemente tá fazendo um treino de corrida, um treino mais de capacidade pulmonar. E é interessante porque o Caraço, ele realmente corre muito durante a partida, como na posição dele. Então, ele sempre vai estar coordenando a jogada lá na saga ou no ataque. Não é à toa que quando o PXG, quando o Isaac e o Kaiser se uniu, quem foi para eles foram o Charles e o Caraço. Então, é interessante o Caraço estar aqui para conseguir que ele consiga controlar o jogo tanto na zona de ataque quanto na zona de defesa. É interessante. E aqui tem o Otoya, tudo tecnológico. Não dá pra entender muito bem o treinamento dele, mas pela posição dele, ele tá se armando pra fazer alguma coisa que parece ser muito rápida. E talvez isso seja pra melhorar o instinto dele, né? Pra melhorar o jeito ninja dele, pra ele conseguir fazer as coisas mais rápido, como se fosse um ninja mesmo. Já que ele consegue correr de um jeito que ninguém perceba ele, talvez ele esteja sofrendo treinamento para ele conseguir fazer as coisas rápido, movimento rápido. Além de correr rápido e além de ninguém notar, ele faz também outras coisas rápido sem ninguém notar. Tipo tocar a bola sem demonstrar que ele tá lá, tá ligado? Então é interessante. Vemos Haiti. Essa roupa é de Wesley, né? Também pratiquei no Krav Maga. E o Wesley é muito bom pro físico inteiro. E também pegar time das coisas. E você conseguir se tornar uma muralha, realmente. Ter uma defesa absoluta. Tanto pro seu corpo, tanto pro seu redor. Então eu acho que é isso que o Echo tá querendo. Que ele vença todo mundo no 1x1. No sentido que ele aproveite o físico dele. E essa luta treina... Mano, essa luta cansa pra porra. Então faz sentido. O Kiora tá pulando, tá fazendo parkour. É interessante que melhora a sua arma, né? Que é ter um equilíbrio perfeito. Porque, mano, o que ele fez no spin-off, meu amigo. Então é pra melhorar essa arma dele. De conseguir ter um equilíbrio muito bom. E é legal ver isso, porque justamente sobre equilíbrio. E ele tá fazendo literalmente um movimento que exige muito equilíbrio. Então, né? Vai ser engraçado que o Kiora não tava sendo break. Seria engraçado ele fazer o treinamento que ele sempre fez. E aí está o Corona. Ele está acompanhando um cão. E pela cara do cão ele tá provavelmente caçando alguma coisa. E o Corona tá tendo dificuldade, mas é interessante que ele tá acompanhando alguém que talvez seja até mais rápido que um ser humano normal, né? Então, talvez isso seja pra ele conseguir acompanhar os movimentos de praticamente todos os jogadores e até talvez dos velozes, né? Que é o Chikiri, o Santetsu. Pra ele conseguir acompanhar eles. Então é interessante ver o Corona tentando acompanhar um cachorro. Porque o Corona sempre acompanha alguém que ele consiga prever. Por exemplo, o Isaac, ele consegue prever um pouco do que o Isaac quer, do que ele planeja. Já um cachorro, ele não tá nem ligando, ele só tá querendo chegar naquele objetivo e correr. Então o Corona tá treinando com alguém que não tá pensando. Então
é realmente, tipo, mesmo que o Kurano não conheça alguém, ele vai conseguir acompanhar aquela pessoa e seguir o instinto que ele acha que a pessoa vai fazer. É interessante isso. Vemos o Ario no judô. Pra mim isso aqui é judô. E, mano, é interessante o Ario estar no judô, porque assim, no judô, ele aprende muito a ficar no chão, a usar o chão, a usar o seu corpo pra conseguir parar as pessoas. Para um zagueiro isso é muito bom, interessante. E aí vemos o Nanase aparentemente aprendendo a usar um hashi. Não entendi muito, ele tá tentando pegar uma uva. Realmente só me parece que ele tá tentando aprender a ser normal. Aprender a fazer as coisas normais. Mas talvez seja pra melhorar a precisão dele. Porque no jogo contra o PX ele fez muito bem um papel de coadjuvante pro Rin, né? Jogou muito bem. Então talvez seja pra melhorar isso. E vemos o Sentou como caçador. Talvez pra ele conseguir fechar brechas, né? E corrigir erros. No sentido que, pô, no jogo contra o Woopers ele só conseguiu vencer marcando o gol porque sobrou. Ele conseguiu saber onde que tava a bola e pegou e pá, bateu na hora, sem pensar outras vezes. Então talvez isso seja pra ele, quando ele tiver alguma coisa na mira, né? Ele tiver algo na mira, ele conseguir avançar, conseguir pegar o negócio e ir, tá ligado? Conseguir ver uma brecha, porque caçar, existe muito você saber quanto que o inimigo tá dando uma brecha, né? Quando o urso ou qualquer coisa, um cachorro, um papagaio, o briquito tá lá dando mora e ele conseguir, pá, atirar. Então, possivelmente é pra ver as brechas que o inimigo vai fazer, ou então até o próprio time fazer, e ele conseguir cauterar essas brechas. Aqui vemos o Nico treinando o corpo, normal. O Nico é o mais jovem de todos daqui, então ele vai disputar com gente muito mais fera que ele. O Nico tem 15 anos, então ele vai disputar com gente de 4. Uns 3, 2 anos mais férios, então vai estar com um físico muito melhor. Então ele realmente precisa melhorar esse físico. O Hiyori possivelmente recebeu a mesma coisa que o Izagi. Possivelmente mesmo, só que eu acho que o Hiyori tá se divertindo vendo. E o Fukaku tá numa cachoeira. O Fukaku eu não consigo prever muito bem, porque, né? O Fukaku nós não temos muita informação, mas eu acho que é pra ele conseguir só ficar relaxado e tudo mais, porque, querendo ou não, todos os momentos que nós vimos o Fukaku chocando não foi muito ele calmo, tá ligado? Não foi muito ele conseguindo se manter calmo mesmo no momento mais insano da partida, tipo o Kakamaru, que mesmo quando a bola tava praticamente entrando no gol, ele ainda conseguiu pensar e pegar a bola. Eu acho que isso falta no Fukaku, ele só reage um pouco, mas ele ainda reage com impulso de não conseguir. E falando no nosso Kaka Coach, o Kakamaru Deus, ele tá indo pegar uma bola, ele aparentemente tá treinando isso de pegar a bola, né? Normal, o treino de coleiro. O Yukimi eu achei um treino muito interessante, que é... Eu posso estar errado, mas aparentemente é analisar lâminas, analisar field lâminas. Isso é interessante porque vai forçar a visão muito grande do Yukimiya. Vai forçar muito. Até ele conseguir ver todos os detalhes. Possivelmente isso é pra que ele, quando ele tiver muita visão, ele saber o que fazer. Porque ele vai estar forçando a visão e mesmo assim vai estar focando em um alvo. Vai estar focando em algo. E vem em detalhes isso. Então, né? Pro Yukimiya, quando eu começar a empassar, ele ainda vai conseguir ter foco nas coisas que ele precisa. E talvez, não sei se sirva pra ir, tipo, demorando mais e mais e mais e mais pra visão ficar empassada, não sei. Se nem o médico do Yukimiya tava conseguindo fazer isso. Imagina o Ego, que não tem nenhum conhecimento, creio eu, dessa doença principalmente. Mas talvez se aquela proposta do Achachax estiver ainda pendente, talvez o Yukimiya saia da Copa ou ainda continue, só que fazendo esse tratamento, já que vai ser no Japão a Copa. O Sentetsu tá correndo,
já é esperado. Só não sei se aquilo que tá no chão ali, aparentemente, é uma mola, não entendi muito bem. Mas o Santetsu tá correndo. Não sei nem como o Echo mandou uma carta pra ele, mas provavelmente o Echo só mandou uma carta falando pro Santetsu correr. Só isso, tá ligado? Corre. Corra por um tempo, acabou. Talvez tenha sido só isso que o Echo tenha falado pro Santetsu, porque o Santetsu com certeza é burro o suficiente de não entender nada que o Echo fala. Principalmente se for uma carta tipo tu pátira, ou então tu parou, que foi muito sem nada. Não foi muito falando o que era pra fazer. Então, muito possivelmente o Echo só tenha falado isso. Ou então o Echo só tá economizando dinheiro por conta do Shido, né? Que o Shido vai falir só pro Loki. E nós vemos o Aiko ali. Ele tá escrevendo. Talvez esteja treinando línguas ou está escrevendo sobre as coisas. Não entendi muito esse treinamento do Aiko. Não sei para que serve. Não sei o que será útil para ele. Mas se for de tradução, talvez o Aiko sirva como aquele que vai traduzir as letras. Ou então ele tá estudando sistemas táticos. Sistemas e tudo mais para quando pro Echo não falar nada e o Echo conseguir resolver a situação na partida. Porque o Echo, pelo que a gente viu contra o Sub-20, ele não fala muita coisa. Ele deixa que os jogadores façam o que quiser. Então talvez o Echo sirva para que ele faça esse papel do Echo, de falar o sistema que ele acha que ele quer e tudo mais, que será mais útil. Só que como o Aiko tem um pensamento de egoísta também, ele tem um pensamento duplo Loki, será mais útil e melhor que um jogador que tá lá no campo fale o que tem que fazer do que alguém de fora que não vai estar entendendo muito bem. Talvez esteja errado, talvez, mas vamos ver o que esse treinamento do Aiko restará para nós e o resultado disso. O final do capítulo mostra a Ari dormindo, a menina fofa, ela tá dormindo enquanto o Echo ainda tá atrapalhando, então, né? E aqui o Echo aparentemente fala: sim, afinal, são todos atacantes. Quando nos encontrarmos novamente, sem matar esse instinto. Aí tem uma mensagem do Echo pra Ari. Seu yakisoba estava delicioso. Certifique-se de dormir adequadamente em seu próprio quarto. Bom trabalho, vai se fuder. Provavelmente o Echo não gostou muito que a Ari tá dormindo no quarto dele. Ou então o Echo, né, já estão começando a demonstrar um carinho um pelo outro. E essa seja a forma do Echo de demonstrar um pouco esse carinho que ele tem. Né, então ele falou que o yakisoba tava delicioso, mas em nenhum momento agradeceu. Bem, voltei, eu fiz uma pausa porque tô falando há 30 minutos seguidos e cansa, né? Continuando onde nós paramos, o Echo fala: a reação química dos jogadores número 1 de 23, não entendi muito bem esse diálogo, se tornará uma função do novo Blue Lock. E aqui uma nota do editor. Echo por echo, todos buscam o lugar número 1. O espírito do Proloque se tornará as presas que alcançarão o mundo. E assim finalizamos esse capítulo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Adorei. Na época que eu tô há 30 minutos falando sobre isso, meu Deus do céu. Como alguém tem tanto... Mas isso demonstra o quanto eu tô gostando desse capítulo. Eu realmente tô animado pra Copa. Eu quero ver muito o que o Kurona vai fazer. Pra quem não sabe, o Kurona é meu personagem preferido. Então eu quero saber o que ele vai fazer. Eu tô hypado porque a obra vai nos apresentar. Porque possivelmente essa será o arco mais longo de todo o Prologue, com muito tempo de jogo. Então eu quero saber o que realmente vai acontecer nesse arco. Bem, essa foi minha primeira review de um capítulo assim, rápido. Eu adorei falar sobre. Obrigado. É só o início
e espero te ver aqui novamente.